quero compartilhar com os irmãos o que ontem o Senhor queimou no meu coração. É um momento que eu estive no monte e Deus queimou essa palavra e hoje me deu a oportunidade de dividir ela com os meus amigos ali de caminhada e trouxe dentro de nós, sabe, um entendimento muito profundo. O título diz a parábola do juiz Inico, capítulo 18, versículo 1 diz: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-lo, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus encerra aqui essa primeira parte lhe fazendo uma pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Mas olha, vamos entender o início desta mensagem. Jesus conta ali uma parábola para aqueles que estão ali à sua volta, e certamente passando dificuldade, lutas na sua vida, como todos nós passamos. Todos nós temos luta, querido. Não pense você que os discípulos não tiveram luta, não pense você que os profetas não tiveram luta, não pense que os homens de Deus não tiveram lutas. Nós não podemos crer no Evangelho que vai somente nos oferecer, sabe, apenas momentos de vitória, de paz, e não entender que esses momentos também nós teremos de luta na nossa vida. Nós precisamos crer no Evangelho que, embora nós tenhamos uma luta, embora se levante uma batalha, nós temos um do nosso lado que é grande, poderoso e fiel para nos defender. Nós não podemos, sabe, querido, apenas ouvir um Evangelho assim, porque senão nós vamos nos apoiar apenas em coisas que acontecem, coisas que vêm, coisas que prosperam, portas que se abrem, e no dia que algo não acontecer, nós vamos desanimar, nós vamos enfraquecer. O nosso primeiro sentimento é nós querer abandonar o nosso chamado. E às vezes o seu chamado é estar na presença do Senhor, às vezes o seu chamado é fazer a obra do Senhor, às vezes o seu chamado é estar na igreja, às vezes o seu chamado é cumprir a missão que Deus cabiu a você. Mas se nós apenas aprendemos o Evangelho, que somente nos apresenta as promessas, não que Ele não tenha, Ele tem promessas, são mais de 8.000 promessas, aleluia, glória a Deus, gente, quem está comigo? Só que o Evangelho do Senhor, Ele traz sim as aflições. O próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos o quê? As aflições. E aqui, para mim não alongar muito, Ele disse-lhe uma parábola: ao dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em outras traduções está dizendo desanimar, desfalecer. O dever de orar sempre, diga o dever. Fala comigo, o dever. O que é dever? Não é um pedido. O dever de quê? De orar. Não é porque eu estou com vontade. É uma ordem. É algo que o Senhor está dizendo: olha, isso é um dever. Tem coisas que o Senhor disse assim: não, mas isso aqui é um dever. De orar sempre. E nunca desfalecer, esmorecer, desanimar. Mas o que eu posso entender aqui? O que Deus ministrou no meu coração aqui? Porque essa viúva, como nós lemos, ela foi até o juiz a primeira vez e o juiz disse não para ela. E foi outras vezes o juiz disse não para ela.
Em seguida, Deus está fazendo uma comparação, se esse juiz iníquo disse isso, mas depois julgou a causa. Imagine Deus. Não fará ele justiça aos seus escolhidos, que clama ele dia e noite. Querido, Deus ministrou de uma forma muito poderosa no meu coração, dizendo: olha, Maciel, às vezes o não de Deus não é para mim parar, mas é para mim, para ele ver a minha perseverança, a minha persistência. Ele tem coisas que nós estamos às vezes, Senhor, se o Senhor dizer não, eu não vou. Só que Deus está dizendo não, mas Ele quer ver até onde a nossa fé está alicerçada nele. E tem pessoas que têm alicerçado a fé de Deus só se Deus dizer sim. Se Deus falar para ela não, ela se afasta, ela abandona, ela some, ela larga o caminho. Ela larga o ministério, ela larga o chamado. E às vezes o não do Senhor é para ver a nossa fé no Senhor. Nós tratava isso agora à tarde. Aquela mulher que chegou implorando o favor de Jesus porque a filha estava horrivelmente doente em casa. E Jesus falou: não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela insistiu, ela continuou insistindo com o Senhor Jesus. Eu pergunto, será que Jesus não queria dar? Sim, mas ele queria ver a fé daquela mulher, a perseverança daquela mulher. Você está alicerçado em Jesus até onde? Apenas se as promessas acontecerem ou não acontecer. E tem muitas coisas que Deus está provando a nossa perseverança nele. Tem coisas, querido, que nós bate, não abre hoje, mas nós bate amanhã, bate depois, e nós continuamos batendo, e a porta se abrirá. Nós só não podemos ser pessoas baseadas no Evangelho que não temos perseverança. O que a Bíblia fala? Samuel, se você puder me ajudar, eu vou já chamar o pastor Luiz. Pastor, por favor, se puder já ficar aqui perto de mim, senão eu vou me embora. Por favor. Samuel, tem uma passagem assim: os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Tem uma passagem que diz que os filhos das trevas, eles são mais ágeis do que os filhos da luz. Em outras traduções está dizendo que esses são mais perseverantes, mais ousados do que os filhos da luz. Qual é os filhos das trevas que nós conhecemos aqui? Que a Bíblia está relatando, sem meio termos. Quais são esses filhos das trevas? Aqueles que não servem a Deus. Aqueles que carregam o espírito do mal. É isso aqui? Então o Senhor elogiou aquele que é o administrador da injustiça, isso? Pois agiu com sabedoria, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si, nas conquistas dos seus interesses, do que os filhos da luz, em meio às suas próprias geração. Olha, falou filho do mundo. Está falando, olha, infelizmente, meus irmãos, às vezes isso aqui, sabe, é para nos confrontar. Às vezes você vê me perdoe, Senhor, você vê uma pessoa endemoniada lá fora, sabe, perturbada, mas ela tem mais perseverança nas coisas que querem do que os filhos de Deus. E nós temos que saber que nós somos filhos de Deus. Nós não podemos desistir fácil das coisas que o Senhor nos prometeu. Por que o Senhor diz isso? Porque o diabo vai se impor, o diabo vai querer entrar na minha frente, ele vai querer entrar no seu caminho, ele vai querer impedir, mas se você perseverar, o Senhor vai nos dar vitória. Amém, meus queridos? Eu não vou levar muito isso aqui, mas eu quero que você entenda isso. O Senhor, Ele prova o nosso coração, Ele prova a nossa perseverança no Senhor. Ele prova. E quando a vez nós somos provados assim, irmãos, que a vez Deus nos chama. Por exemplo, eu quero ministrar essa oferta no seu coração, mas às vezes nós estamos numa situação tão difícil. Mas nós estamos tão difícil, que a gente fala assim: meu Deus, sinto muito, mas para mim não dá. A gente fala para Deus como se Deus não conhecesse a nossa situação. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Exatamente. É por isso que às vezes Deus fala com você aí. Deus fala. Mas se Deus soubesse, Deus não ia me pedir isso.
Exatamente. O Senhor não pede quando eu tenho, mas Ele pede exatamente quando eu não tenho, porque Ele não quer que eu me apoie naquilo que eu tenho, mas Ele quer que eu me apoie nele, na fé, na confiança que Ele é grande e poderoso. Amém, queridos? Tem coisas, querido. Sobe aqui, pastor, sobe aqui para o senhor tomar para mim esse microfone. Vai ter que tomar. Minha confiança tem que estar no Senhor. Nós dizemos que confiamos no Senhor, mas às vezes Deus nos coloca em prova e nós somos reprovados. Querido, que Deus possa achar em nós um coração temente a Ele e confiando nele.